Em menos de 3 meses, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro registrou cerca de 50 casos de vandalismo contra os novos ônibus do BRT. Imagens mostram ações de passageiros agindo como vândalos contra os coletivos. Diana Rocha. O mais recente ato de vandalismo foi registrado no dia 1º deste mês, em pleno aniversário da cidade. Eram 4h30 da manhã na estação Jardim Oceânico. As imagens mostram o momento em que o homem segura a porta à espera de alguém. O motorista pede que ele se afaste, pois está impedindo a partida do veículo. Os novos ônibus articulados têm uma tecnologia que impede que o coletivo circule com as portas abertas. Assim, se alguém tentar abri-las, o condutor não consegue colocar o carro em movimento. Por isso, o motorista saiu da cabine e foi explicar a situação ao passageiro. Os dois discutem. Ao descer na estação Alvorada, o passageiro vai em direção ao motorista para ameaçá-lo e ainda quebra o retrovisor com um soco. Um ônibus custa hoje, um novo ônibus, mais de 3 milhões de reais. Um bem que demora mais de um ano para chegar. Então é um grande esforço que a gente fez. E a população é uma pequena minoria que, infelizmente, causa um estrago para todo o resto da população. A confusão aconteceu no mesmo dia em que a Prefeitura anunciou a chegada de 110 novos ônibus articulados. A frota vai atender os passageiros que utilizam o corredor Transcarioca. Os ônibus foram apresentados na parte da manhã e menos de 12 horas depois, no começo da noite, mais um caso de vandalismo. No dia 1º de março, outro homem foi flagrado forçando a porta de um BRT no corredor Transcarioca. Repare que inicialmente ele tenta com as mãos, depois força a abertura com os pés. Ele tenta abrir a porta por quase 5 minutos. Inconformado com a ação do passageiro, o motorista aciona o centro de controle e o homem acaba detido no terminal Alvorada. Em seguida, é levado por guardas municipais para a delegacia. A gente fica feliz que o motorista foi lá e tentou resolver o problema, mas não é, na verdade, a função do motorista é essa. Então a gente tem o BRT Seguro, a gente tem a Secretaria de Ordem Pública que está trabalhando junto nas estações para coibir essas atitudes. Os casos não param por aí. Em janeiro foram ao menos 3 ocorrências. No dia 20, furto do balaústre e do espelho retrovisor da porta. 2 dias antes, um passageiro chuta a porta do BRT. No dia 10, o passageiro tenta incendiar a estação André Rocha, recém-reformada. Desde o começo do ano, a Prefeitura do Rio contabilizou 50 casos de vandalismo nos novos ônibus do BRT. A conta chega e vem bem alta. São gastos R$450 mil por mês apenas para consertar os danos causados nos coletivos. Nas redes sociais, o prefeito do Rio compartilhou um vídeo em que mostra o custo de conserto dos ônibus. A porta giratória, que muitos forçam para manter aberta, custa mais de R$21 mil. O vidro da janela, R$1.300 cada um. Assento e estofado custam R$303,50 cada. A gente gasta, só com essa manutenção do vandalismo, quase R$500 mil por mês. Tudo isso é dinheiro público, né? Dinheiro dos impostos que está todo mundo pagando. Como os ônibus são bens de utilidade pública, depredar coletivos é crime, que prevê até 3 anos de detenção, como explica este advogado. Esses danos que estão ocorrendo nos BRTs aqui no Rio de Janeiro, eles têm uma responsabilidade penal, prevista no artigo 163 do Código Penal, de dano qualificado. E esse dano qualificado tem uma pena prevista de 6 meses a 3 anos. A polícia pode e deve correr atrás do dano causado ao patrimônio público. Depende de todo mundo cuidar do patrimônio da cidade. Então, se você vê, eu encontrei uma senhora hoje falando, ela falou, olha, quando eu vejo uma pessoa vandalizando, a vontade é de dar um tapa na orelha. Então é isso. Mostre para o primeiro oficial que tiver do BRT Seguro, para que a pessoa seja levada, é um crime, né? E não deixar uma minoria destruir um patrimônio tão aguardado pelos cariocas.